Cruzeiro que está treinando hoje, né, Léo? Esse penúltimo treino antes desse jogo aí contra o Ceará no domingo. É um jogo importante, né? O Cruzeiro que precisa se distanciar ainda mais do Flamengo, como vocês falaram agora. Um jogo que talvez o flamenguista, né, Léo, já imagina que vai ganhar, que consiga aí ultrapassar o Cruzeiro, mas é um jogo importante também para o Cruzeiro conseguir se manter na liderança. E a gente fala muito, Léo, dessa escalação, né? Já já a gente vai trazer uma provável escalação, porque a gente imagina que o Jardim também vai mexer um pouquinho, como mexeu no último jogo aqui no Mineirão contra o Juventude, né? No jogo contra o Corinthians, no empate por 0-0, o próprio o técnico Leonardo Jardim falou de algumas mudanças, né, que ele poderia fazer em razão mesmo desse descanso que os jogadores precisam. Citou o Lucas Romero, citou o Christian. A gente viu aí que o Fabrício Bruno mesmo, ele jogou, estava gripado, Léo. Foi uma grande partida e estava gripado, então a gente imagina que ele também possa descansar. Então acho que o Cruzeiro vai vir um pouquinho modificado contra o Ceará. Vejamos se teremos mudanças ou não nesse time do Cruzeiro. Temos aí a tabela do Brasileirão, pelo menos os jogos da rodada, Jaime. Os jogos da rodada com Botafogo e Corinthians. Que grande jogo vamos ter no Newton Santos, né? Esse jogo amanhã às 18h30. Mirassol e Vitória. Mirassol é um time que está fazendo uma boa campanha aí no campeonato, né? Está incomodando muita gente. O Fortaleza vai receber a equipe do Bragantino amanhã no Castelão. O Sport joga contra o Santos. Esse jogo aí, eu vou falar um negócio com você, viu? É uma briga de foice no escuro, hein? Palmeiras e Grêmio, duas grandes camisas do nosso futebol, amanhã às 9h no Allianz Parque. São Paulo e Fluminense, outro grande duelo entre times do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? O São Paulo e o Fluminense são duas grandes camisas do nosso futebol. O Cruzeiro vai receber o Ceará em casa. Cruzeiro com grandes chances de mais uma vitória, né? O time está muito bem. O Internacional pegando o Vasco. Olha só grandes jogos, né, gente? Bahia e Juventude. E Flamengo e Atlético fechando a rodada no domingo às 8h30. Esse horário do domingo às 8h30 é muito bom para quem está em casa, né? Para quem vai pro jogo domingo, 8h30 é um horário muito ruim, né? Trabalhar domingo, 8h30, de fato, né? É um horário que já está psicologicamente cansado, não precisa nem trabalhar. Pra galera que gosta de apostar, de dar o seu palpite, só o jogo difícil de palpitar, né? É verdade, uma rodada complicada, hein, Lélio Gustavo? Esse Sport Santos aí, por exemplo, Botafogo e Corinthians, Mirassol e Vitória. Mirassol tá surpreendendo muita gente, uma rodada que, de fato, traz aí confrontos imprevisíveis, né, Lélio? A gente tem aí grandes clássicos históricos da história do futebol brasileiro, né? Como Palmeiras e Grêmio, Inter e Vasco, que já foi final de campeonato brasileiro, inclusive, Flamengo e Atlético, não precisa nem falar, São Paulo e Fluminense, Botafogo e Corinthians, e tem os jogos assim que chamam a atenção porque são equipes emergentes e são equipes desesperadas, né? Por exemplo, o emergente Mirassol contra o Vitória. O Mirassol, ele tem o mesmo número de derrotas do Cruzeiro, né? E com 2 jogos a menos. Ele tem 24 pontos com 2 jogos a menos no campeonato. Vale a pena a gente lembrar isso. Fortaleza tentando reagir e com o Renato Paiva agora pegando o Bragantino. Torcida do Sport está prometendo um monte de máscaras da Bruna Marquezine em homenagem ao Neymar. E aí eu acho que queimaram a largada, mas o Cruzeiro defendendo a sua liderança e jogando em casa antes do Flamengo. É importante a vitória, principalmente com o Mineirão lotado mais uma vez, como promete a Nação Azul 5 estrelas, né? É verdade, a expectativa de público tá muito boa mais uma vez, né, Mabi? Pois é, Léo, já é esperado aí mais de 50 mil torcedores, né? A parcial de ingressos no Mineirão, casa vai ficar bem cheia, igual ficou contra o Juventude. Daqui a pouco vamos falar sobre a tabela de classificação, mas voltando então ao time do Cruzeiro. Você falava de expectativa de mudanças, de um Fabrício Bruno, que talvez por conta da gripe, assim, né? Vamos ver se ele vai reclamar de alguma coisa, se queixar de algo e ser preservado ali. Tem outras situações também que você falou? Então, do Romero, né? O Leonardo Jardim citou o Romero e o Christian, né? Então, talvez ele poderia começar com o Wallace, né? Que foi esse jogador que nos últimos meses teve uma possibilidade de ir embora ou não e tá ganhando mais minutagem no segundo tempo com o Léo Jardim. Talvez ele poderia começar com o Wallace, com o Lucas Silva e aí colocar o Eduardo, né? Como o Eduardo entrou no jogo contra o Juventude. Matheus Pereira e talvez descansar o Caio Jorge, né? Que já tem uma sequência bem
consistência aí no campeonato. E o Bolassi vem entrando também, né, Léo? Em todos os jogos, no segundo tempo. Vai que ele começa com o Bolassi, com o Gabigol, ou talvez o Wanderson se mantenha. Eu acho que são algumas mudanças que ele deve fazer. A gente não acompanha os treinos, né, Léo? Então fica mais difícil, mas a gente vai muito mais pela própria coletiva, por exemplo, do treinador. E aí ele cita, de fato, né, nominalmente, o Christian e também o Romero, 2 jogadores que estão mais cansados. Estavam muito cansados, assim, pelo menos o Leonardo Jardim entendeu no jogo contra o Corinthians. Então, eu acho difícil, ainda mais esse setor que é muito estruturado do Cruzeiro, né? Essa trinca ali de volantes, numa tacada só você tirar 2, o Romero e Christian. Mas você acha que confiaria, assim, em escalar o meio de campo, então, com o Wallace, Eduardo, Lucas Silva e aí Matheus Pereira? Ou talvez tem que tirar para o ímpar ali Romero e Christian para saber quem vai ser poupado? Olha, não, mas aí se tiver o estudo do departamento de fisiologia, tem que parar, porque o Romero, igual a gente estava comentando durante essa semana, ô Léo, para mim o Lucas Romero, ele é o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Tá certo? E você perder um jogador, né, com essa disposição, e ele tem conseguido marcar e jogar, sem contar os golaços que ele já fez nessa temporada, né? Chutando de fora da área. Então ele é um jogador fundamental. E você colocar o Wallace, que não é o Wallace que a gente imaginava ver, é um risco muito grande. Principalmente se ele tirar o Christian e mexer na estrutura de meio de campo, porque quando ele mexeu, o Lucas Romero estava ali, né? Ele nunca mexeu tanto sem o Lucas Romero. Então, vamos ver como vai pensar o Leonardo Jardim. Ele até fala em outros jogadores não estarem assim 100%. Pode ser que ele faça outras modificações para este jogo de domingo. E se levarmos em conta também que o Cruzeiro vai voltar a jogar no meio de semana pela Copa do Brasil contra o CRB. Mas a certeza é, assim, muito grande de que ele vai mexer, principalmente por uma coisa, Léo, é que ele não abre mão da intensidade do seu time nos jogos. Então, ele vai mexer em algum setor, com certeza. Quesito físico é uma prioridade, né, para o Leonardo Jardim nos jogos. Ele leva muito em consideração o fator físico, sem dúvida alguma. E temos então um esboço aí da provável escalação, né, Mabi, do Cruzeiro. Um provável Cruzeiro para esse jogo de domingo. E a gente coloca também em xeque algumas situações que podem acontecer, algumas alterações, mas no cenário, o que você preparou pra gente? Pois é, se tratando de Léo Jardim, né, do seu xará, tudo pode acontecer. A gente trouxe aqui na escalação Cássio no gol. A gente colocou o Fagner na lateral direita, né, como o William começou os 2 últimos jogos. Fagner não pôde jogar contra o Corinthians, né, porque ainda pertence ao time paulista. Então, como tá mais descansado, a gente colocou o Fagner na lateral direita. Por essa gripe, né, por esse mal-estar que o Fabrício Bruno teve, claro que a gente não sabe a condição física dele, por isso que a gente colocou que poderia ser o Jonathan Jesus como titular ao lado do Vidalba, na lateral esquerda Kaique, e aí nesse meio, né, que seria muita mudança, como você mesmo falou, o Wallace de primeiro volante, com o Lucas Silva e o Eduardo na vaga do Christian. No meio ali pra frente, Matheus Pereira, Gabigol e Wanderson. Acho que é um esboço mais ou menos, Léo, de como a gente imagina que possa vir esse Cruzeiro, até mesmo porque o Gabigol também entrou muito bem, né, no jogo contra o Juventude. Tem bons números. Mas o Caio Jorge é por quê? Exatamente, descanso, tá. pela sequência mesmo. Eu tô lendo aqui pra saber se eu não vou falar bobagem, Jaime, mas o perfil Fonte das Histórias tá dizendo: Lélio, meu esposo, fala que se o Lucas Silva fosse argentino, ele seria considerado o novo Iniesta. Você concorda? Argentino? Não, argentino, você fala o Lucas Silva? Não, nem tanto, né? Mas o Lucas Silva tá vivendo uma grande fase. A gente sabe que ele sempre foi um ótimo jogador, mas pra Iniesta aí falta muito, viu, amigo? Iniesta não. A não ser que alguém ache aí. Você acha, Léo? Não, de fato algum. Aliás, assim, o Lucas Silva é um ótimo jogador, claro, né? Assim, ele tem provado isso, não é só esse o recorte desse momento. Mas, assim, de certa forma, se a gente pegar o próprio Iniesta, né, a regularidade que tem, e o Lucas Silva não teve a mesma regularidade, né? Por exemplo, foi até para o mercado europeu e não conseguiu se firmar. É um baita jogador, sem dúvida, tá jogando muita bola no Cruzeiro. Mas, assim, um craque, eu já acho que não é um critério a ser analisado, assim.